Olá, sou o professor Júlio Anderson, professor de Direito Tributário, e hoje nós vamos falar sobre o ITR, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Então, olha só, primeira coisa, primeiro detalhe em relação ao ITR, a função do ITR. A função do ITR, meus amigos, é predominantemente extrafiscal. O ITR não existe para arrecadar, aliás, ele existe para arrecadar, só que a função mais importante do ITR não é a mera arrecadação. A função mais importante do ITR é regular a propriedade territorial rural, é regular a política fundiária do país. Para que ele serve? Basicamente para quê? Combater o latifúndio improdutivo. Então, o ITR não tem como função mais importante a arrecadação. A função mais importante do ITR é combater o latifúndio improdutivo. O latifúndio improdutivo, meus amigos, ele é péssimo, ele é horrível para qualquer economia de qualquer país. Vejam vocês, lá nos Estados Unidos, vamos voltar um pouquinho na história, veja que nos Estados Unidos, lá, logo após a Guerra de Secessão, o que o Estado fez? O que o Estado americano fez? Incentivou as pessoas a colonizarem a marcha para o oeste. Olha, as pessoas estavam autorizadas a adquirir terras, tanto é que houve vários conflitos. Se vocês gostam de filmes, são vários filmes falando sobre o Velho Oeste americano, são vários filmes mostrando conflitos armados entre índios e os americanos, exatamente por conta dessa colonização. As pessoas podiam ocupar na marcha para o oeste, exatamente porque o Estado autorizou as pessoas a terem terras. E hoje a consequência é que nos Estados Unidos, os senhores vão ver, não tem latifúndio improdutivo, não tem concentração de terras. Olha, os Estados Unidos, salvo me engano, está entre os principais países do mundo em extensão territorial e não tem latifúndio improdutivo. E isso é ótimo para o país, porque não tem concentração de terra nas mãos de uma minoria, nas mãos de poucas pessoas. O país produz mais, são mais pessoas, vivendo no campo. O país, ao ter mais pessoas vivendo no campo, evita problemas, ajuda a evitar problemas de colapso na mobilidade urbana, dos centros urbanos, ajuda a combater criminalidade, ajuda a melhorar a produtividade do país, o país exporta mais, o país produz melhor, o país tem mais competitividade. Então, a concentração de terra, principalmente quando ela é improdutiva, ela é prejudicial para o país. E o Brasil ostenta hoje, vejam vocês, o Brasil ostenta o título de país campeão mundial em concentração de terra. Então, aproximadamente 1% da população brasileira tem mais de 50% das terras brasileiras. Então, 1% do povo tem mais de 50% das terras brasileiras. E olha o tamanho do território brasileiro. O território brasileiro é um dos maiores do mundo, é um dos países com maior extensão territorial do mundo. Se não me engano, é o quinto ou é o sexto país com maior extensão territorial. E imaginem vocês esse tanto de terra concentrado nas mãos de 1% do povo. Então, o ITR, ele existe para quê? Combater isso aí, a propriedade latifundiária improdutiva. Se a gente acabasse com a improdutividade, com essa concentração de terra, olha o tanto que seria bom para o país inteiro. A vida de todo mundo seria beneficiada. Olha só, muito mais pessoas produzindo no campo, eu teria menos pessoas vivendo nas favelas, pessoas que não têm espaço no meio rural são obrigadas a vir para os centros urbanos, vivendo em localidades, em espaços urbanos sem planejamento nenhum. Planejamento territorial significa que não tem uma escola adequada, significa que não tem saneamento básico, significa que não tem uma rodovia, uma via pública adequada, não tem espaço para a garagem de um carro, não tem espaço para fazer uma fiação elétrica e virar aquela bagunça, aquela zona, e aí o Estado ele não está presente. Aí, como o Estado não está presente, não tem como construir hospital, não tem como construir escola, não tem como ter uma rede do Estado com polícia, etc.
aí a criminalidade ajuda a tomar conta. Então, a gente sofre com esses problemas de criminalidade, sofre com problema de saúde pública, porque quando você tem uma concentração muito grande de pessoas pobres, vivendo amontoadas, isso aí traz problema de saneamento. E no Brasil a gente tem um problema muito sério, porque quase 70% das internações são advindas, né, de pessoas em razão da falta de saneamento básico. Então vejam vocês o problema que a gente tem por conta da concentração de terras. Um dos problemas é esse, é lógico que não é só isso, mas é um dos problemas que causa esse inchaço aqui populacional nas aglomerações. Eu não vou nem comentar da mobilidade urbana, principalmente nos horários de pico, que esse inchaço populacional causa em razão dessa aglomeração excessiva de pessoas, que muitas delas poderiam estar na zona rural e, no entanto, não está, porque não tem espaço, porque a terra é concentrada. Nós temos hoje latifúndios que foram adquiridos desde as Sesmarias, desde as capitanias hereditárias foram sendo passadas por herança. E a população, e a gente vive nessa concentração de terras no Brasil, que aumenta o nosso subdesenvolvimento. Por isso que o ITR tem uma função importantíssima, que é combater a propriedade latifundiária improdutiva. Por que ele faz isso? Porque nós vamos ver lá na frente as alíquotas do ITR, nós vamos ver que as alíquotas são progressivas, e em razão da progressividade dessas alíquotas, como é que eu vou calcular o ITR? Eu vou ter de um lado o tamanho da área, eu vou ter de outro lado o grau de utilização desse imóvel, e eu vou ter as alíquotas, e eu vou ter o valor da terra. Então olha só, como é que eu vou calcular o ITR? Quanto mais produtiva for a terra, menor é a alíquota. Agora, quanto mais improdutiva for a terra, quanto menos utilizada for a terra, maior vai ser a alíquota. E olha, imaginem vocês então, um imóvel de até 50 hectares. Se esse imóvel de até 50 hectares tiver um grau de utilização acima de 80%, esse imóvel vai pagar apenas 0,03% de ITR. Vai ser uma coisa ridícula. Vai pagar por ano, gente, uma coisa ridícula de imposto. Às vezes, dependendo da região, vai pagar R$10 de imposto por ano. É só isso. Olha o tanto que o imposto é barato, exatamente para quê? Para fomentar a produtividade, incentivar o produtor rural a produzir mais, a dar produtividade ao seu imóvel rural, para jogar mais alimento para o brasileiro. Quando eu disponibilizo mais alimento, o que acontece? O preço baixa, eu jogo mais alimento, mais matéria-prima aqui para a agroindústria, eu exporto mais, é mais emprego sendo gerado no campo, é o país ganhando mais dinheiro, é a vida de todo mundo melhorando. Agora, por outro lado, se eu tenho um imóvel com mais de 5.000 hectares, e se o grau de utilização desse imóvel for inferior a 30%, você vai ver que a alíquota já vai para 20%, é uma alíquota confiscatória. Exatamente para quê? Inibir a concentração de terra, inibir a improdutividade. Veja, imagina vocês, se eu tenho um imóvel com mais de 5.000 hectares, e o grau de utilização dele está inferior a 30%. Imagina que a terra custe 10 milhões de reais. Imagina, 10 milhões é o custo, é o valor da terra. A alíquota é de 20%. 20% sobre 10 milhões vai dar o quê? 2 milhões por ano. Imaginem vocês um produtor que não está produzindo nada, um proprietário que não está produzindo nada, ele não está recebendo o lucro da terra, ele não está explorando a terra, ele não está tendo atividade econômica com essa terra, e, no entanto, ele vai ter que pagar 2 milhões de reais por ano para manter uma terra parada. Não compensa. Visivelmente, vocês podem observar que não vale a pena. O que esse cara vai fazer? O que esse produtor vai fazer? O que esse proprietário vai fazer? Ou ele loteia a terra e vende pedaços menores, porque aí as pessoas têm condições de fazer um financiamento, de comprar um pedaço de terra. Não dá conta de comprar uma propriedade inteira, um latifúndio, mas um pedaço pequeno é possível. Então ele faz esse loteamento, promove uma distribuição natural,
sem que o Estado precise fazer desapropriação nenhuma e gastar dinheiro com indenizações. Olha a economia para a população inteira. Ou então, o que ele faz? Se ele não quer vender, ele dá produtividade para a terra. Se ele der produtividade, olha o benefício para a população inteira, para o país inteiro. Olha, como eu falei, ele está produzindo, ele está gerando emprego, ele está evitando que as pessoas se aglomerem, aquelas que têm vocação para a terra, se aglomerem nos centros urbanos, e o país exporta mais, a vida de todo mundo melhora. Então, por isso que o ITR, meus amigos, tem essa função predominantemente extrafiscal. A função mais importante dele é regular a política fundiária do país. E é exatamente por isso, tá, que nós vamos ter uma consequência constitucional lá na repartição das receitas tributárias. Veja que isso aí cai em prova, já caiu inclusive em prova da OAB. Tá? Se não me engano, nas 4 provas atrás da OAB caiu essa questão. O ITR é um tributo de competência da União. Olha bem, o ITR é um tributo de competência da União. Então, o que ocorre? A União vai arrecadar, vai instituir o ITR e vai arrecadar. E ela será obrigada, veja bem, ela será obrigada, pela repartição das receitas tributárias, a dividir 50% do ITR com o município, em relação ao ITR cobrado, arrecadado naquele município em relação aos seus imóveis rurais. Então, o que a União arrecadar naquele determinado imóvel, aqui naquele determinado município, ela vai ter que pegar metade da arrecadação e devolver para o município. Só que a gente tem um pequeno problema, tá? Porque o Brasil, como eu falei, é o país campeão no mundo em concentração de terras. O ITR, se ele fosse fiscalizado, ele por si só já teria acabado com esse tanto de propriedade imóvel rural improdutiva. Tá? Só que a gente tem um pequeno problema, o ITR é um dos tributos mais sonegados do país, exatamente porque nós temos uma fiscalização uma fiscalização horrível. A União não consegue fiscalizar esse território inteiro. Então, acaba que o ITR acaba sendo sonegado, porque o lançamento fiscal do ITR é feito por homologação. Significa o quê? Que o próprio proprietário é que vai dizer para a União, através da declaração do ITR, o que ele está produzindo. Então, o proprietário ele pode mentir, ele pode dizer que ele está plantando um pedaço de arroz, um pedaço de feijão, e aí acaba que a produtividade vai lá para cima, e aí a alíquota cai e ele não vai pagar quase nada de imposto. O que a União tem que fazer nesse caso? Ela tem que pegar a declaração desse contribuinte e ir lá na terra fiscalizar. Tem vários meios, né? Você pode fazer através do georreferenciamento, você pode utilizar satélite, você pode ir lá em loco, e vocês sabem que a nossa estrutura de Estado ela é muito fraca. A nossa administração pública ela não tem condições de promover a correta fiscalização e uma eficiente fiscalização que, evidentemente, acaba contribuindo com a sonegação fiscal, e nós temos esse problema aqui do ITR não cumprir a função extrafiscal dele. Então, o que a Constituição fez? A Constituição, na verdade, o nosso constituinte derivado fez uma emenda constitucional e essa emenda constitucional, na repartição de receitas tributárias, deu ao município, olha só, o município hoje tem a opção de poder fiscalizar e cobrar o ITR. O município pode fazer essa opção. Por quê, gente? A quem seria mais fácil fiscalizar o ITR? A União, né? Imaginem vocês, a União representada pelo presidente da República e pelos deputados e senadores. Imaginem vocês o presidente da República fiscalizando esse tanto de imóvel rural no país inteiro. Não dá conta. Agora, vamos voltar para a realidade do município. O prefeito e os vereadores, conhecem a realidade ali do município. Em regra, eles têm mais condições de fiscalizar, onde estão os latifúndios improdutivos. E é exatamente por isso que a Constituição Federal foi emendada, exatamente para quê? Para possibilitar ao município fazer uma escolha de arrecadar e fiscalizar o ITR. Se o município fizer essa opção de fiscalizar e arrecadar o ITR, o que acontece?
todo o dinheiro do ITR, 100%, integralmente, fica para os cofres do município. Não vai nem um centavo para a União. Então, fica tudo para o município, desde que a opção do município não resulte em redução do imposto. Então, o município pode optar por fiscalizar e cobrar, ele fica com 100% do imposto, não vai necessitar para a União, mas a sua opção não pode resultar em redução do imposto. Então, olha só, primeira consequência constitucional do ITR, ele é um tributo extrafiscal e o município, se quiser, pode fiscalizar ou cobrar o ITR e ele fica, então, com 100% do produto da sua arrecadação. Se ele não optar, a União já é obrigada a entregar para ele 50% do ITR em relação aos seus imóveis rurais. Outra, uma pegadinha, na verdade, aqui, que tem caído em provas, tá? Eu falei para vocês aqui que o ITR é um tributo extrafiscal. Então, ele intervém aqui na economia, ele intervém na política fundiária do país e, por ser extrafiscal, a gente já viu os outros impostos, como imposto de importação, exportação, o ITR, o IPI. E nós vimos que esses tributos sofrem mitigações ou exceções aos princípios tributários. E dessa forma, me pergunta, qual a exceção que o ITR vai sofrer com relação a princípios tributários, que é uma matéria que vive despencando em prova. Exceção a princípios tributários. Meus amigos, olha a resposta. O ITR, em regra, não excepciona nenhum princípio tributário. O ITR deverá atender todos os princípios tributários, todos, tá? Essa é a regra. Só que o ITR, evidentemente, como ele é extrafiscal, ele está lá para combater a propriedade latifundiária improdutiva, é evidente que o ITR, nesse caso, não vai precisar atender ao princípio da proibição de tributo com efeito de confisco. Então, se o ITR atendesse esse princípio da proibição de tributo com efeito de confisco, eu não poderia colocar uma alíquota de 20%. A alíquota de 20%, ela é evidentemente confiscatória. Então, se o cara, o proprietário, durante 5 anos não der produtividade, em 5 anos, pagando 20% sobre o valor da terra, em 5 anos ele compraria, em tese, o valor da sua propriedade só pagando imposto. Então, o ITR, meus amigos, não atende o princípio da proibição de tributo com efeito de confisco. Mas os outros princípios, como o princípio da legalidade, da anterioridade, todos esses princípios, vejam vocês, tá, deverão ser atendidos aqui pelo ITR. Ele só não precisa atender o princípio da proibição de tributo com efeito de confisco. Um outro detalhe com relação ao ITR é a imunidade. Olha só, nós vamos ter uma imunidade aqui no ITR. Olha o que a Constituição determina. Que o proprietário da pequena gleba rural, tá? O proprietário da pequena gleba rural, desde que não tenha outro imóvel e desde que ele trabalhe até em regime de economia familiar, não está sujeito ao ITR. Então, o proprietário da pequena gleba rural que trabalha a terra em regime de economia familiar e não tenha outro imóvel, ele tem imunidade tributária. Então, ele não estará sujeito ao pagamento do ITR. O seu imóvel rural não estará sujeito ao pagamento do ITR. Agora, você vai perguntar para mim, professor, o que é pequena gleba rural? Gente, a pequena gleba rural é muito fácil, tá? Nós temos dimensões aqui muito fáceis de caracterizar o que é a pequena gleba. Olha só, o que pode ser considerado a pequena gleba rural? Qualquer imóvel localizado em qualquer local do país que tenha até 30 hectares. Então, qualquer imóvel do país de até 30 hectares, ele é considerado pequena gleba. Agora, se o imóvel estiver localizado na Amazônia Ocidental ou nos Pantanais sul-mato-grossense e mato-grossense, o que acontece? Nesse caso, a pequena gleba rural já passa para 100 hectares. Então, será pequena gleba rural o imóvel de até 100 hectares localizado na Amazônia Ocidental e nos Pantanais mato-grossense e sul-mato-grossense. E se o imóvel estiver localizado na Amazônia Oriental,
tá? Na Amazônia Oriental e no polígono das Secas, esse imóvel de 50 hectares será considerado pequena gleba rural. Então, o proprietário da pequena gleba rural, vejam vocês, tem imunidade tributária, não paga. A Constituição Federal proíbe a incidência do ITR desde que esse proprietário da pequena gleba rural não tenha outro imóvel e trabalhe a terra em regime de economia familiar. Então, essas, em geral, meus amigos, são as características aqui do ITR, tá? A função extrafiscal, a União tem que entregar 50% do produto do ITR para o município em relação a seus imóveis rurais, mas o município pode optar por fiscalizar e cobrar o ITR. Se ele fizer essa opção, ele fica com 100% da sua arrecadação, desde que a sua opção não implique redução do tributo. E o pequeno proprietário aqui da pequena gleba rural tem imunidade tributária, desde que ele trabalhe até em regime de economia familiar e não tenha outro imóvel. Então, essas são as considerações gerais do imposto sobre a propriedade territorial rural. Se você tiver algum comentário, pode fazer aqui mesmo embaixo. Um abraço para vocês e até a próxima aula de Direito Tributário. Valeu!